A Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, ou IPEC, que é um instituto de pesquisas de mercado e opinião, divulgou um levantamento sobre a orientação política dos brasileiros. Em uma escala de 0 a 10, 11% disseram ser totalmente de esquerda e 24% totalmente de direita. O IPEC também fez um recorte considerando apenas os eleitores que votaram em Lula e em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. 19% dos eleitores de Lula se consideram totalmente de esquerda e 14% totalmente de direita. Já 41% dos eleitores de Bolsonaro se dizem totalmente de direita e só 4% se veem como eleitores de esquerda. O Instituto entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 1º e 5 de março deste ano e a gente resolveu fazer uma análise desses dois extremos, bem como o tamanho deles, convidando o analista político e colunista do Grupo à Tarde, Pedro Menezes, para levar esse papo conosco. Toda quinta-feira, batendo ponto aqui com a gente. Um prazer recebê-lo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Terceira vez já dá para chamar de tradição, né? Pois é, já está criando aí história. E a gente observa, eu vi que você também já tinha comentado a respeito noutra ocasião, a extrema-direita é numericamente maior, tem mais recursos financeiros do que a extrema-esquerda. Como é que você acha que isso pode influenciar o cenário político e social do Brasil nesses próximos anos, Pedro? Bom, isso é de fundamental importância, não só pelo tamanho da extrema-direita em si, mas pelo tamanho relativo também à extrema-esquerda e pelo poder que a extrema-direita tem. Como você falou, a capacidade financeira é só uma das expressões desse poder. Existe também uma observação que é importante se fazer, Jefferson, de que quando a gente olha, por exemplo, os resultados das pesquisas Atlas ou da Quest em alguns pontos, a gente vê, por exemplo, o resultado da Quest, 33% acredita em fraude nas urnas. Resultado da Atlas, que costuma captar melhor o tamanho da extrema-direita. Inclusive foi a melhor das eleições nos Estados Unidos em 2020 por causa disso. Foi bem aqui no Brasil também em várias ocasiões por causa disso. A Atlas bota em 38% quem acredita em fraude nas urnas. Que, gente, se alguém 38? aí que tá... É 38%. Se alguém aí que está ouvindo a gente acredita nisso, não faz o menor sentido. Você pega lá os testes de integridade, o TSE, são super sólidos. Você teria que ter uma mega conspiração para ter fraude nas urnas. E mesmo assim as pessoas acreditam nisso. Até hoje, nisso. Que eu saiba, não foi comprovada nenhuma fraude, não é? Nenhuma. Inclusive, no ano passado, o PL participou do teste de integridade, né, que ele seleciona algumas urnas para testar logo antes da eleição, para ver se não teve nenhum tipo de desvio nas urnas, e 100% das urnas escolhidas estavam funcionando normalmente. Para você fazer com a urna sem acesso à internet, você primeiro precisaria de um grande contingente para fazer uma fraude nas urnas, e você teria principalmente o envolvimento de policiais militares. Eu tinha que envolver pelo menos uma pessoa em cada sessão eleitoral, né? E muitos PMs, e militares que fazem o próprio transporte das urnas. Mas só voltando para o nosso tema, que não era fraude nas urnas, Jefferson, quantos por cento você acha que consideram a Venezuela uma democracia, que seria talvez a posição mais radical do PT, uma posição mais extrema? Quantos por cento vocês acham que é ver a Venezuela? Não sei, mas imagino um percentual baixo. 6%. Quanto por cento aderem às teses mais radicais do PT, se você for mudar um pouco aqui e ali? Acredito na Atlas que você o percentual também é relativamente 12, baixo. 13. Agora você encontra na Atlas também, por exemplo, 36% a favor de golpe, 38% falando em fraude nas urnas. Então, primeiramente, essa estimativa do IPEC, acredito até estar subestimada quando a gente compara com resultados de outros institutos. Subestimada no seguinte sentido, ela é baseada na autodeclaração. E às vezes o sujeito se declara ali o 10 de esquerda, ele vai ter opiniões muito mais moderadas do que o 10 da direita, né? O cara que está ali no extremo da direita. Então, existe essa diferença qualitativa também, que deve ser considerada. E aqui eu não estou falando de uma resposta sobre Venezuela. Estou falando, assim, consistente resultados de vários institutos. Você quer ver outro que saiu no Quest Real Time Big Data, que é a rejeição à pauta de política externa do PT. A gente encontra menos de 20%, 15% de apoio a algumas pautas polêmicas do PT, como em relação a Israel e Gaza, por exemplo. Então esse eleitorado de Lula, que é uma coisa que aparece na IPEC também, ele é muito menos coeso. Ele tem opiniões muito mais diferentes.
é um eleitorado que se juntou em Lula por ser anti-bolsonarista. O eleitorado de Bolsonaro já é mais homogêneo. O eleitorado de Bolsonaro é bastante homogêneo. Incrivelmente homogêneo. É impressionante, inclusive, que certas bobagens que ele defende virem... E isso não aparece só em pesquisa. Fraude nas urnas é o discurso de Bolsonaro, vale lembrar, desde o primeiro turno de 2018. Desde antes do primeiro turno ele falava que ia ter fraude. No dia do primeiro turno que ele ganhou, ele falou, teve fraude. Chegou no dia do segundo turno de 2018, que ele ganhou, de novo falou que teve fraude. E durante a campanha também, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ele falou que ia ter fraude. E vira e mexe, ele toca nesse ponto, levanta essa bandeira. Essa polarização, esses dados agora do IPEC, só fazem reforçar que, de fato, a gente vive uma polarização política no Brasil muito acirrada, na verdade, e que se fortaleceu de 2018 para cá, não é? Me parece. Eu queria te perguntar, Pedro... O que justifica, o que explica essa polarização tão acirrada hoje no Brasil, uma vez que, se a gente olhar para trás, ela não era tão forte alguns anos atrás, né? Deixa eu emendar aqui a pergunta do Jefferson. Essa polarização, você acha que se dá entre os extremos? Quem polariza com quem nesse caso? Exatamente. Ótima pergunta, Jefferson, até porque Ernesto, desculpa. Até porque eu não gosto muito desse termo polarização, porque polarização justamente passa a ideia de dois polos, sendo que o que a gente vê hoje é um polo que de fato tem essas opiniões mais extremas e um polo que mais rejeita esse outro conjunto de pessoas, mas esse polo que rejeita, ele é muito diverso. Então não é como se existissem dois lados estanques. Em relação ao que você perguntou, Jefferson, o Brasil não está fora do mundo. Isso que a gente está observando no Brasil é uma coisa que é uma expressão brasileira, é uma coisa que tem a ver também com a construção da direita na época da ditadura militar. O Celso Rocha de Barros até escreveu na Folha uma coluna interessante recentemente, que ele falava, o FHC olhou para a direita, falou, feia essa coisa aí, me dá isso aí para eu tocar. Porque o FHC não era da direita. Ele virou um líder de direita e o PSDB virou um partido que liderava a direita pela conjuntura histórica. E a direita ficou sem representante muito tempo no Brasil. E Bolsonaro volta, Bolsonaro tem uma ideologia típica ali do regime militar, e ele, de certa forma, ele faz com que essa ideologia volte a ganhar força no Brasil. Essa ideologia do precisamos de técnicos, esses radicais ideológicos atrapalham o país. Todo esse discurso de Bolsonaro já estava na sociedade brasileira, porque foi o discurso oficial do regime militar por mais de 20 anos. Então, quando você combina essa conjuntura do Brasil, da direita que estava sem líder, do Bolsonaro recuperando um discurso que sempre foi forte na sociedade, mas não tinha expressão política, com o acontecimento similar ao que a gente vê no Brasil em vários países do mundo, isso aqui eu posso falar mais de 20 com facilidade, e todo mundo aqui acho que não tem também dificuldade. Estados Unidos, Portugal, enfim. Não faltam exemplos de países onde a gente está vendo também uma ascensão da extrema-direita, o que eu acho até um termo melhor do que polarização. As pessoas às vezes não usam esse termo porque ficam com medo de ser taxado como esquerda, né? Porque se falam em ascensão da extrema-direita, você está localizando o problema na direita. Mas essa eu considero que seja a postura correta quando de fato o problema está localizado na direita. Eu fico até curioso em relação à metodologia da pesquisa do IPEC, porque é meio turvo essa definição do que é esquerda e direita, principalmente no eleitorado bolsonarista, né? É um eleitorado que chama a CM Neto, por exemplo, de comunista, e entre outros absurdos que as pessoas acreditam com uma fé, assim, beira mesmo o fanatismo, né? Porque você mostra a verdade objetiva diante dela e a pessoa não acredita porque não acredita, simplesmente não acredita. Mas essas opiniões se consolidam muito com base na crença do líder desse campo do espectro político, né? Com certeza. Se identificar o antagonismo, onde é que está? Sobre essa questão da metodologia, eu não entro muito porque vários institutos vão na mesma linha. Em relação ao antagonismo, onde é que está e, de certa forma, qual é o combustível dessa extrema-direita hoje, eu acho que existe também pautas de costumes, acho que até certa postura de uma militância progressista que é muito minoritária na sociedade, e acaba sendo grande em certos espaços, pequena na opinião pública, mas grande na opinião publicada, acaba também sendo um incentivo a certos grupos, porque
Enfim, aí a gente pode passar 2 horas discutindo esse aqui. Pra gente encerrar, Pedro, com base na sua experiência, na sua análise, que iniciativas você acha que poderiam promover um ambiente político mais inclusivo e menos polarizado no Brasil? Eu acho que é uma ótima pergunta, é a pergunta de R$1 milhão. Mais. O PIB do Brasil é uns 10 trilhões. Não dá para botar mais nessa casa, porque a gente tá colocando o país todo em risco com essas brincadeiras que a gente tem feito recentemente. Eu acho que um dos pontos é identificar o problema. O que a gente está vendo é uma ascensão da extrema-direita, um grupo que não sabe conviver bem com a democracia, que tem questionado o processo eleitoral sem ter qualquer evidência, etc. Isso é um ponto, a gente entender o problema. Uma segunda decisão que a gente precisa tomar é valorizar os valores neutros. Quais são os valores neutros? Aqueles que não dependem do seu lado político. Você vai ter, sei lá, a privatização da Petrobras, ou então o respeito a minorias, etc. São pautas políticas, mas quando a gente olha a tolerância é uma pauta de que lado? De nenhum. A tolerância é uma pauta de todos os lados. A correção, o respeito aos fatos, é um valor que deve ser defendido por qualquer pessoa. Eu acredito um pouco que a recuperação da democracia vem até de certa forma, exige até de certa forma que tanto a esquerda quanto a direita entendam ali um certo grupo de valores que pode ser chamado de liberais ou coerentes com a democracia liberal, mas não exatamente do liberalismo econômico que se vê por aí. Essa coisa de tolerância, racionalismo, respeito ao outro, todo esse tipo de coisa é muito importante. Porém, volto aqui a esse ponto que é essencial, na minha opinião, a gente precisa entender o que está acontecendo. A esquerda está muito fraca. A gente não vê hoje uma polarização entre direita e esquerda. A gente vê uma polarização entre extrema-direita e anti-bolsonarismo, que seria anti-extrema-direita, assim. É importante entender o que é o problema e fazer o diagnóstico certo para que a gente consiga propor um tratamento adequado. Pedro Menezes, analista político e colunista do Grupo à Tarde. Maravilha, sempre bom levar esse papo contigo. Quinta-feira você volta, quinta tem mais. Um abraço, bom prazer, dia. Jefferson, bom dia. Valeu. 8h46 agora. Olha, quinta-feira.